Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é dia 16 de março de 2020 e, como sempre, neste mesmo horário, o Atualidades Pampa está entrando no ar, trazendo a você as informações, as notícias, coisas que aconteceram durante o final de semana, que ainda repercutem, e coisas que estão acontecendo já há mais de mês e que repercutem muito e que chegaram com tudo ao Brasil. Você sabe que você participa do programa conosco através das nossas redes sociais. Daqui a pouco eu vou dar um toque nas redes sociais, mas principalmente vamos lembrar que o assunto mais importante do momento, quer as pessoas não queiram que se fale, quer acredite, quer não acredite, praticamente é um só. Mas tem uma novidade no programa hoje. Vamos ver. As manchetes de hoje, por favor, Vitorino. O domingo que a imprensa se recusou a mostrar. Perícia nos telefones de Ronaldinho indicará o rumo das investigações. Grandes desafios na economia mundial nesse momento. É preso o homem investigado por assassinar o filho de 3 anos com golpes de facão. Do cinema para a vida real, o sedutor guru já existe e é sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, por que os Estados Unidos estão fracassando no combate ao Covid-19? Aviso de utilidade pública: ibuprofeno deve ser evitado em caso de coronavírus. Pois é, para quem acha que não tem mais o que se falar sobre coronavírus, pelo contrário, cada dia que passa tem uma novidade. Mas a grande novidade do nosso programa de hoje, que não é o coronavírus, e eu espero que não esteja contagiado, é o Ruschel, que voltou ao convívio dos pobres mortais. Eu temi. Primeiro, saudar meus queridos colegas, já o fiz por escrito, estava com saudade de todos, mas eu pensei que a senhora fosse fazer um trocadilho de sai o corona, entra um coroa. Mas é que isso aí vai acontecer ao longo do programa. Vai. Tu sabe, mas é que assim, então já larguei, já sofre não dava, tentei entendeu? me salvar, dona Maria. E aí, hein, Guri, conta pra nós tudo. Na verdade é isso, vivi uma aventura, uma lesão, que a gente nunca espera, o futebol é um lazer pra gente, né? E te arrestei por ter uma fratura que necessitou uma cirurgia e me afastou, então, esse tempo todo. Mas fiquei em casa 10 dias depois da cirurgia, perna para cima, muita saudade, acompanhando as redes sociais, a repercussão maravilhosa dos programas que vocês fizeram diariamente, encanta, porque eu recebia também os elogios, embora não participando do programa com vocês, os elogios chegavam a mim e eu me sentia um co-partícipe disso aí. A verdade é que o nosso programa tem uma estrutura que, por mais que façamos, por mais que tentemos, faz falta, cada um com a sua característica, com o seu jeito de analisar. Alguns a gente consegue trazer de volta. O Marne, infelizmente, a gente não tem como trazer de volta e sabemos o que é a falta que ele faz neste programa, para o nosso convívio, mas também para os nossos telespectadores. Então, seja bem-vindo. Quantos pinos tu colocaste que eu não... Foram apenas 7, Dona. Foram apenas 7. Com 7... Mas 7 é conta de mentiroso. Não, tu não mas eu mandei a radiografia. É verdade, eu me esqueci, foi de contar. Todo mundo sofresse junto comigo ali. Mas a recuperação com vocês vai ser muito melhor. E com os telespectadores é muito bacana. Dona Magda, o engraçado é que até os que brigavam comigo diziam que estavam com saudade dela. Então, eu acho porque não tinha quem bater. Essa vida é muito engraçada. Não tinha quem bater. É muito engraçado. Tem uns amor ali, e ódio, eu tinha um histórico nos meus Facebooks, né, das pessoas que divergiam da gente, às vezes ficavam... Mas agora eles vão voltar a brigar. Não, por isso que eu ia dizer, espere, dia 16 eu tô de volta. Hoje mesmo eles já vão começar a brigar. Ligeiro. Mas vai matar a saudade logo em seguida. Se eles queriam brigar, vamos logo em seguida. Vamos começar, então, os nossos assuntos de hoje. E me parece, mesmo que o coronavírus seja o mais importante, por um lado, do ponto de vista, o outro também tem a ver com a manifestação que acabou saindo. As pessoas não atenderam até o pedido do próprio presidente, que pediu que não fizessem agora, né, Vitorino? O que foi surpreendente foi o silêncio da imprensa, né? Eu notei que as grandes redes, as cabeças de rede, que são do Rio de Janeiro e de São Paulo, omitiram uma manifestação que foi enorme ontem. As pessoas só ficaram sabendo por causa das redes sociais, porque postaram vídeos, postaram selfies, enfim, e o Brasil só tomou conhecimento por causa disso.
É uma pena quando a gente diz que o jornalismo no Brasil teve a sua máscara jogada ao chão no governo Bolsonaro, é porque a gente percebeu exatamente que a notícia não é o mais importante hoje. O mais importante é os interesses que estão por trás da notícia. Os grandes grupos de comunicação nacionais se transformaram em balcão de negócios e hoje, não tendo dinheiro, eles se colocam contra e atacam vergonhosamente. Foi o que aconteceu ontem. Os poucos que noticiaram preferiram atacar o presidente, porque o presidente foi à porta do palácio acenar para algumas pessoas, cumprimentar algumas pessoas. É uma pena, até o Chicão estava entusiasmado aí, de repente, com a estreia de um novo canal de notícias, um canal fechado, pois o canal fechado parece que entrou no mesmo ritmo e no mesmo esquema e acabou não mostrando com a importância devida. Eu fico triste porque estão batendo de frente com algo que é muito complicado, com a opinião pública, com o povo. Já basta o parlamento brasileiro e o poder judiciário. Agora também, ontem, se viu, a imprensa assumiu uma decretação de guerra contra o povo. Porque, na verdade, o que se viu na rua ontem foi o povo. Dezenas de milhares de pessoas nas principais capitais brasileiras e mesmo os movimentos em cidades distantes existiram em menor quantidade, mas aconteceram. E tudo isso foi omitido vergonhosamente pela imprensa. Repito, é uma pena. O Brasil merecia e merece um jornalismo melhor. Eu, Vitorino, vou discordar absolutamente das tuas colocações. Não me sinto representada por aquelas pessoas que foram às manifestações, porque essas pessoas desobedeceram às ordens dadas, os pedidos que foram feitos pelo ministro da Saúde, que está se mostrando uma grande personalidade nessa questão do combate ao coronavírus. Inclusive o presidente da República, que fez uma live na quinta-feira passada pedindo que as pessoas adiassem esse momento, que já entendia que as manifestações através das redes sociais já tinham sido fortes o suficiente para o Congresso entender qual era o recado. Depois fez um pronunciamento oficial e ele mesmo desobedeceu tudo aquilo que ele veio ao público falar. Então, acredito que uma das manifestações de um presidente da República, ela primeiro passa pelo respeito. Tem que respeitar o próprio ministro da Justiça e as instituições, as coisas que foram colocadas. O ministro da Saúde disse, fica em isolamento. Ele teve contato com uma comitiva que hoje tem 11 pessoas com o coronavírus, vai se submeter a um outro teste nesta terça-feira e mesmo assim ele não só acenou para o público, ele foi até ao lugar onde as pessoas estavam, ele cumprimentou essas pessoas, ele tirou foto com essas pessoas. Então, acredito que o presidente não tomou a atitude certa de dar o exemplo para a população, que hoje todos falam em isolamento, as aulas vão ser suspensas, tantas medidas sendo tomadas, e o exemplo do presidente, por mais que ele estivesse gostando das manifestações, por mais que ele estivesse sido aclamado nas manifestações, na minha opinião, ele não podia ter tomado esse tipo de atitude. Eu quero só separar uma coisa. Você deu a sua opinião, eu dei uma informação. Então você não discordou de mim, você apenas deu a sua opinião. Eu dei a informação de que o evento aconteceu no Brasil inteiro e não foi noticiado. Essa foi a informação que eu dei. Você deu opinião em cima dessa informação e que eu respeito. A minha informação, o meu contraponto foi exatamente isso. A imprensa noticiou. E a imprensa noticiou também a questão do presidente ter contato com as pessoas, descumprindo uma determinação do próprio Ministério da Saúde, do seu ministro e das suas próprias convocações na semana passada. Eu escutei na imprensa, eu vi as manifestações na imprensa, só que a forma com que as coisas foram colocadas não foi de ovacionar o que estava acontecendo. Pelo contrário, aliás, o governador Caiado teve que ser escoltado para fora, porque foi até a manifestação em Goiás, em Goiânia, e chegou até lá, enfim, numa praça e disse o seguinte, olha, gente, eu apoiei o presidente Bolsonaro, eu entendo as manifestações e tudo mais, mas eu sou médico, vão para casa, isso não pode estar acontecendo nesse momento. Acima de tudo, a saúde pública. Então, eu discordei, talvez tu não tenha dado opinião se foi certo ou foi errado, mas a questão da imprensa ter noticiado, eu acredito que a imprensa noticiou não ovacionando. Eu vou dar só um viés fora da curva. Essa imprensa que ela colocou no Brasil o caos.
Porque hoje nós estamos vivendo um caos de um alarde que não... Quantas pessoas morreram do coronavírus no Brasil? Vai chegar. Mas quantas pessoas morreram? A nossa economia vai morrer daqui a 6 meses. Vai ter mais desempregado. Então, instalou no Brasil um regime de caos. Não pode campo de futebol, mas as praias em Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca lotadas. Não dá pra comparar, né? Mas então na praia pode ir. No campo de futebol não pode ir. Na praia ninguém disse pode ou não, eu vou e não tem quem me mande. Mas no campo de futebol não é um direito que a pessoa tem. Não, mas se não tiver... Só porque vou deixar o Russo desde o começo que quer falar. Eu preciso fazer um apanhado, estive fora há muito tempo e acompanhei. Pois todos vocês falam. Eu quero trabalhar com 3 conceitos. Primeiro, ideologia. Ideologia é aquilo em que a gente acredita, a forma que nós construímos o mundo. Cada um tem a sua, cada um acredita nela, luta por ela e a gente respeita. Política. Política é a arte de atingir o objetivo do bem de todos. Então, nós tentamos fazer políticas, tentamos trazer um senso comum e dali que emerge alguma coisa. Mas a mais pura de todas é a ciência. A ciência é a mãe delas todas porque traz a sabedoria. E nós podemos brigar entre os políticos, nós podemos descobrir a briga de ideologia, nós tivemos famílias que romperam, WhatsApps que foram fechados, mas nós não podemos brigar com a ciência. E nós temos que aproveitar essas mentes brilhantes no mundo inteiro que estão trabalhando por nós. E digo nós porque nós aqui somos a maioria de risco. Eu, a senhora, o Chicão, o Vitorino, somos 4 de risco. Somos do grupo potencialmente de risco de percentual maior. Então, todos aqueles que trabalharam por nós para nos dar o conhecimento, fazer com que a gente se afaste daquilo, nós temos que agradecer e não discutir com a ciência. Eu posso acreditar que o melhor presidente do mundo seja A, eu posso achar que a melhor ideologia do mundo seja B. O que eu não posso é discutir com um vírus, que, enquanto não se achar a cura, ele é o mais perigoso do mundo, dona Magda. Porque não adianta eu comparar com a guerra da febre de 1800, com o HIV, o de 2009. Não adianta eu comparar com aqueles, porque aqueles nós já temos o antídoto, portanto, eles não nos fazem mal. O pior vírus é aqueles, enquanto nós não temos a cura. Então, eu fico preocupado quando formadores de opinião, quando pessoas inteligentes, pessoas que nós precisamos, que instruam o povo, coloquem o povo em risco. Porque o senhor pode, por exemplo, não gosta do Ruxa. Não gosto do Ruxa porque o Ruxa pensa isso, pensa aquilo. Mas não precisa gostar de mim. Quem está dizendo isso são os maiores cientistas do mundo. Quem está fazendo isso é o mundo inteiro. Quem está fazendo é o nosso ministro, como a Carla bem elogiou, o nosso ministro da Saúde, que mandou nós nos cuidarmos. E isso é que nós... Depois nós vamos discutir política. Vocês me xingam quem quiser. Mas agora não é política, pessoal. A minha angústia, quando assisto os programas, os debates, é que se começa a discutir política com ciência. E, para mim, não casa. O Marconi quer falar também. Eu ouvi uma colocação do ministro da Saúde que eu achei, de certa forma, interessante a analogia que ele fez quando comparou com os alertas que o Ministério da Saúde dá sobre o uso do cigarro. Em que ele disse, o Ministério da Saúde adverte, mas o Ministério da Saúde não tem como lhe proibir de atuar dessa maneira, de que é fumar, o Ministério da Saúde lhe advertiu. E ele disse que nesse sentido foi feita a advertência para as pessoas. E as pessoas deixaram claro em suas redes sociais, ou nas informações, nas poucas que foram divulgadas, que elas estavam indo porque queriam, sabiam dos possíveis riscos e decidiram, nós temos algo maior agora, assumimos a responsabilidade e vamos estar presentes nas manifestações que já haviam sido agendadas, apesar de todos os alertas que foram feitos e, de certa forma, isso aconteceu em outros tantos ambientes, né, que reuniram centenas, milhares de pessoas da manifestação para frente, como hoje mesmo, um dia normal, dentro de ônibus, dentro de metrô, dentro de shopping, dentro do camelódromo. Eu fui almoçar hoje num shopping, a praça de alimentação completamente lotada, porque as pessoas optaram por estar lá, da mesma forma que optaram também nas manifestações. Para mim parece que agora a gente vai precisar exercer a empatia e as pessoas não estão bem entendendo isso, porque quando tu falasse assim, fumar prejudica o fumante. Porque aquela coisa de fumar em público, fumar em restaurantes, em ambientes fechados, isso já é proibido. Porque pode prejudicar uma só para quem? Pode prejudicar o outro. Eu não posso deixar de seguir alternando o que eu disse. A comparação não foi entre fumar e estar na manifestação. A comparação que ele fez foi em relação à advertência que foi feita pelo Ministério da Saúde. Adverte as pessoas da mesma forma.
Mas se tu fizesse uma comparação, eu estou te dizendo que essa comparação, a pessoa se prejudica se fumar, sim, ok. Se prejudica, sim, ao fumar num ambiente que tem várias pessoas, porque as pessoas fumam junto, isso já é proibido. Então já não é uma advertência, é uma proibição. É uma advertência não estar nas praias lotadas, não estar em manifestações e tudo mais, mas essas pessoas, elas precisam, Marconi, se conscientizar que elas são pessoas que vão, se tiver um contaminado, provavelmente, sim, mais 10 estarão contaminados e essas pessoas vão levar o vírus para dentro das suas casas, com seus pais, com seus avós, com pessoas idosas. E exatamente o que é? Que a curva não seja aquela curva muito rápida de crescimento e que daí não vai ter leito suficiente para tratar os doentes, como aconteceu na Itália. A curva tem que ser um pouco menor da contaminação. Isso não vai acontecer se não tiver a conscientização. Eu escutei uma médica que eu acredito que ela tenha sido brilhante, infelizmente. Tem que acontecer uma primeira morte no Brasil para os brasileiros se conscientizar que o negócio realmente é sério. Não, só que para deixar claro, né, que, repito, a comparação não é entre fumar e estar mas presente, deixa eu dar o meu pitaco sobre essa tua... Só pra mas tu já disse 3 vezes, a gente já entendeu. Não ficou claro. Não, a gente entendeu, mas eu não concordo contigo. Tá, não, aí tudo bem. Mas então a Carla não concorda e tu tá insistindo com o que tu disse. Eu quero te dizer o seguinte, que se eu começar a fumar aqui, eu não vou obrigatoriamente... Aí é proibido. Aqui é proibido. A ir à manifestação não foi proibido. Foi uma advertência. Eu já aprendi nesse pouco tempo que tu está aqui que não dá para discutir contigo, que tu vai até o final. Mas tu concordas que existe uma diferença entre advertir e também para não ir. Mas escuta, isso é uma irresponsabilidade das pessoas. Concordo, mas existe. E se eu fumar no meio de vocês, ninguém vai fumar porque eu estou fumando. Tá. Agora, se eu sou portadora do vírus, eu vou... E vocês estão falando mas sobre... aí tu já está numa outra coisa para justificar a tua opinião. Mas não é por isso que está advertido. Mas não é por isso que é proibido. Tu não para. Não, mas peraí. Não é por isso que é proibido fumar aqui, por causa do fumante passivo? Não é isso que existe? É proibido. Então, exatamente. É a mesma coisa do risco que você oferece. Não é a mesma coisa. Mas eu não quero achar que é, criatura. Tu quer que eu ache? Não é. Estou lhe perguntando. Não é, ele quer que eu ache. Fumar aqui eu não afeta o fumante passivo? Afeta. Ir à praia correndo... Mas ninguém passa a fumar porque eu estou aqui. Sim, mas você desenvolve um problema de saúde. Ou não. Se tu o fumante passivo não oferece. Se tu ficar o resto da tua vida comigo, sim. Sim. Mas tu não vai ficar o resto da tua vida. Um dia só não tem problema, então. Não. Agora, aí vocês estão falando também de consciência. Agora, voltando à questão do Bolsonaro, eu particularmente fiquei chocada com o fato de ele ter ido, porque... Que era o início da nossa discussão. Exatamente. Não era isso que eu esperava de um líder agir em completa incoerência com o que tinha sido falado e contra todas as orientações que estão sendo dadas. Posso, inclusive, falar que eu estava, no início da semana passada, eu falei assim, tô cansada de falar sobre coronavírus, mas eu mesma já estou super conformada de que sim, a melhor coisa que a gente tem a fazer é ficar em casa, se resguardar dentro do possível, de acordo com a realidade de cada um. Mas assim, que responsabilidade gigante, a meu ver, sair apertando mão e ir contra o que o próprio ministro dele falou. Chicão, acho que passa o recado Chicão errado. Quer voltar a falar. Eu vou dar um drop de 2 minutos. O Rucho falou em formador de opinião. Eu fico até lisonjeado com esse elogio do Rucho, que eu faço parte da bancada. Eu nunca me considerei um formador de opinião. Eu sempre me considerei um indicador de estilo. Mas agora eu vou entrar na prerrogativa do formador de opinião. Primeiro, tem muita ignorância no ar. Essa crise, ela é importada. Esse vírus não é nativo. Então, o Brasil tem um elemento muito forte. Ao lado direito, o Oceano Atlântico, uma barreira natural. Ao lado esquerdo, países da América do Sul que não vão pegar essa gripe, esse vírus por enquanto, porque são países pobres. Esse é um vírus rico, que veio da China, viajantes italianos, espanhóis e ingleses. Então, fechar os aeroportos, ninguém decola, ninguém aterriza. E quem aterriza vai de quarentena, seria legal. Agora, esse pandemônio aí vai quebrar com a nossa economia. Então, essas televisões, que nem o Vitorino falou, elas fizeram o ódio ao caos. Então, as maricotas de plantão ficam tudo apavorado. Uma amiga minha que estava no supermercado comprou comida para 45 dias. Não precisa dizer pra mim. Não, uma loucura total isso aí. Completamente malucas. Como tu vai fazer máscara? Eu não quero fazer máscara. Ontem eu ia sair com uma gata, ela chegou e disse assim, não, eu vou cuidar do meu pai, que eu acho que está com coronavírus. O coronavírus entrou na minha vida também. Negativamente.
a gente sempre aprende com os outros que já passaram, né? Então, a China está sendo usada como laboratório para todos os outros países, porque tu tem gráficos hoje que mostram o crescimento, né, como foi a espiral para cima e tanto quanto caiu. Já se sabe que é um círculo de 3 meses, é 3 a 4 meses, que ele tem o seu ápice, sim, mas ele cai. Mas o que nós vimos, por exemplo, na Itália, e aí que eu elogiei nosso Ministério da Saúde, tá? Na Itália, o que aconteceu, dona Wagner? Foram números, tantos casos, que eles não tinham UTI para todos. Claro que o problema é esse. Então, nós estamos tomando a falta de estrutura. Nós estamos tomando providências aqui, por exemplo, algumas UTIs estão sendo desmontadas para já prevendo, como aqueles aparelhos respiratórios são a peça mais importante para esses, sim, doentes. Essas salas estão sendo montadas trabalhando na perspectiva, porque nós, em 4 ou 5 dias, dobramos. E sabe-se que há um mês de ascendência, onde os casos se multiplicam geometricamente. É assustador essa coisa. Então, tu tens que trabalhar na prevenção. E eu não me preocupo ainda com o número de mortes, Chicão, porque eu acho o seguinte, uma morte pode ser a minha, né? Claro. Então, para mim, ela seria mais importante. Se morrer um só e se for eu, para mim, ela já é a mais importante. Então, a gente tem que desenvolver um bem comum em se preocupar com todos, em se preocupar que a Alemanha fechou as fronteiras dela, que a França fechou as fronteiras dela, que a Argentina fechou, que o Chile, eu vou ficar distribuindo todos os países aqui que fecharam, que não deixam ninguém entrar. E lá eu não posso imaginar que só nós tenhamos a sabedoria de que só nós estamos certos e o mundo inteiro está errado. Eu vou por lógica, porque eu sou só um advogado, Chico, eu não entendo absolutamente nada. Deixa eu só fazer um alerta para... Um alerta não, mas eu vou ler um WhatsApp aqui, que aí vocês veem que as pessoas efetivamente não entendem. Nós estamos há quanto tempo aqui falando, já discutimos, já me chamaram de grossa. Vocês têm que entender uma coisa, a opinião das pessoas tem que ser respeitadas. É a minha opinião, tem que respeitar, tá? E aí vocês vejam como as pessoas não estão entendendo, porque não somos nós que não estamos passando a informação. Que tal, hein? Todos da bancada sem máscara e querendo dar lição de moral nos outros. Tá, tem que andar de máscara. Não tem. Amigo, vamos lá. O senhor que disse que eu não ia falar. A máscara está sendo usada em muitos lugares e desde o começo de forma errada. A máscara é para quem está doente, que é para não passar para outro. Eu não precisa essa coisa de comprar as máscaras da cidade toda, do mês, as farmácias estão pedindo para devolverem, porque não tem, quando precisa nos hospitais não tem. A máscara, pela lógica, eu estou doente, então eu tenho que usar para não passar para os meus colegas. Entendeu? Agora, amigo. O Vitorino quer falar alguma coisa? Não, eu queria só dizer que eu não faço parte dessa histeria coletiva que tomou conta do Brasil e de resto do mundo, porque, sabe, o que eu tenho visto, na verdade, dos cientistas, até em respeito ao que o Ruschel falou, vamos respeitar os cientistas e os médicos. Existem cientistas, médicos, e existem cientistas e médicos. E os grandes especialistas estão dizendo o seguinte, olha, no Brasil, se não fosse essa histeria toda, nem se tomaria conhecimento da circulação desse vírus, porque vão morrer nesse inverno 7, 8, talvez no máximo 9 mil pessoas com problemas broncopulmonares oriundos de resfriados. Pessoas idosas, crianças imunodeprimidas. Hoje surgiu a informação de que algumas crianças também vieram a óbito em outros países. E os médicos explicaram que as crianças entre 2 e 5 anos estão com a formação do seu sistema respiratório, do seu sistema broncopulmonar e que, portanto, são frágeis. Elas têm, nesse momento, uma situação muito delicada. Então, não é de estranhar que crianças nessa faixa etária venham a óbito exatamente por causa disso. Agora, junte-se a esse fato uma série de outros fatores, eu diria o seguinte, uma coisa é você ter cuidado, ter precaução, a outra coisa é a histeria coletiva. Na minha opinião, no Brasil a coisa passou do ponto. Hoje está se vivendo uma histeria coletiva. E o que eu quis falar foi exatamente isso, foi, em vez de darem importância à resposta da população que passou por cima do próprio presidente da República, dizendo, olha, eu não quero o que o Congresso está fazendo, eu não quero o que o STF está fazendo, eu quero um país com visão no cidadão, eu quero um país decente. Essa mensagem ninguém passou. Se preocuparam em criticar o presidente porque ele passou por 5 minutos apertando a mão de algumas pessoas e voltou para dentro do palácio.
A notícia foi essa. Não foi as milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas que foram às ruas ontem dar um recado direto ao STF, dar um recado direto ao Parlamento brasileiro e agora parece que principalmente dar um recado direto à imprensa. O Chicão, o nosso telespectador diz assim, ó, o Chicão nunca fala, hoje resolveu falar e só falou verdades. Ele tem toda a razão. Se não pararem com esse estardalhaço, vamos morrer sim, mas de pânico, de fome daqui a pouco. O comércio vai fechar e tudo mais. E como sobreviveremos? Parem com essa palhaçada, com essa histeria. Aí, em parte, ele concorda com o Chicão e, em parte, ele concorda com o Vitorino. Com relação a supermercados, a abastecimentos, hoje, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, que é a AGAS, Antônio Longo, deu uma declaração e uma entrevista bastante objetiva, dizendo que não vai faltar alimentação para nada, que existe um exagero das pessoas, obviamente, mas que nós temos uma rede de supermercados, enfim, de locais que não vão deixar faltar alimentos, não tem problema, tem bastante produção, tem muitas coisas, são 2.000 supermercados que nós temos, então que as pessoas tenham calma, mas que a gente não pode fazer na histeria das pessoas, a histeria das pessoas. Aqui no Instagram, Magda, aqui no Atualidades Pampa, no nosso Instagram, o Claudino Paz, que é um super telespectador, sempre participando, pergunta, @Carla Krieger, qual pessoa pública que vai perder uma oportunidade numa situação dessas e não vai até o povo? Um grande estadista. Tem que agir menos com ego e mais com a sabedoria, no meu ponto de vista. E com relação à visão do cidadão e tudo mais, das pessoas que foram à manifestação, acho que faltou exatamente isso. Faltou a visão da comunidade como um todo e o quanto essas pessoas podem botar em perigo todo o Brasil, disseminando ainda mais esse vírus, que por enquanto ainda pode ser contido, mas se a gente não der importância, ele não vai conseguir. Com relação à Itália, Magda, e trazendo um pouco a minha manchete, já que a gente está tratando do assunto, uma questão importante que foi tratada numa revista científica, The Lancet, lançou um artigo dizendo que, e é um aviso de utilidade pública, que o ibuprofeno, que é tão utilizado pela população, aliás, parece que muito utilizado na Itália, de uso contínuo, em especial para idosos, e eles fizeram vários testes, esse artigo está publicado na revista, fizeram vários testes com químicos e tudo mais, e que o ibuprofeno pode ampliar e potencializar o vírus. Então, o que acontece? Ele é administrado com a pessoa que tem o coronavírus, esse vírus se espalha de forma mais rápida. Então, a recomendação é, se tiver algum sintoma, toma paracetamol, toma dipirona, mas não toma o medicamentos ibuprofeno. Que tem isso. Então, a manchete é curta, mas o recado é importante. Se tiver em alguma situação que se acha que pode ter o Covid-19, não utilize o ibuprofeno. E até mesmo se não tiver, porque no caso assintomático tô com dor de cabeça, bebi demais, sei lá. Exatamente, opta por uma coisa, outra coisa. Não sei se é genérico o nome, mas... o princípio ativo é ibuprofeno. Opções, no caso. Roberta, vamos falar de outras coisas importantes e atrapalhadas. Magda, na realidade a gente não tem como não sair dessa situação do coronavírus. Na verdade é o seguinte, em termos econômicos, é mais ou menos, aí eu já ouvi falar, e muito falando com economistas, que o que está acontecendo na economia é mais ou menos a lógica do cisne negro. Um evento inesperado, uma variável incontrolável surge e muda o destino, muda uma situação que ninguém esperava. O que acontece? Realmente, esse vírus iniciou lá numa cidadezinha na China e causou todo esse estrago. Nós vimos agora nessas últimas horas, nesses últimos dias, desde domingo, porque a questão do fuso pesa muito, nós estávamos aguardando os números da China. A China tem um calendário diferente por causa do ano novo lunar deles. E eles costumam, todo início de ano, juntar o mês de janeiro e fevereiro para apresentar os seus dados. Existiam várias estimativas pensando sobre o valor do que seria a produção industrial, a questão do varejo e o desemprego, nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, que a China estava parada. Eles conseguiram manter dentro das suas casas 56 mil pessoas. É muita gente presa sem poder consumir, sem poder passear, sem poder negociar.
se estimava um valor entre 3% a 4% de queda da produção industrial da China, o que seria já um arroubo, porque faz 30 anos que não há uma produção industrial na China que cai. E também havia uma expectativa de uma queda não muito acentuada na questão do varejo. Se estimava 4%, pois o tombo foi enorme. E isso impactou absurdamente o mercado de todo o planeta. Para tu teres uma ideia, Magda, a produção industrial de janeiro e fevereiro ficou numa queda de quase 14%. E isso é um bom exemplo do que pode vir a acontecer com a nossa economia. As vendas no varejo caíram mais de 20%. O desemprego ficou num patamar abaixo, claro, de 4%, mas caiu 1%. Isso é muito em relação à China. E uma série de outras, enfim, as exportações chinesas, que é o motor da sua economia, despencaram 17%. O governo chinês injetou 78 bilhões de dólares nessa segunda-feira na sua economia, mas teve um outro solavanco. Nesse mesmo final de semana, os árabes chegaram para os russos e disseram: vocês não vão baixar o valor do petróleo, pois nós vamos baixar. Chegaram nos seus, isso questões de bastidores, chegaram nos seus concorrentes, em todas as, assim, nos clientes dos russos e ofereceram petróleo a 25 dólares. Com isso, o petróleo baixou e despencou 11%. Os Estados Unidos, por sua vez, o presidente Trump já tem uma risga muito grande com o presidente do Fed, que é o Banco Central americano. E ele chamou para uma conversa esse presidente no domingo e disse: olha, teu cargo está periclitando. Pois ele, então, fez uma reunião extraordinária e baixou ainda mais os juros americanos. Isso acontece muito raramente e aí a economia hoje americana tem juros de 0% a 0,5%. Todos os especialistas em economia e o próprio mercado financeiro do mundo inteiro sabem que não adianta baixar juros numa situação como essa. Não adianta os bancos centrais injetarem milhões, bilhões, trilhões. Por quê? Porque as economias estão fechadas, as pessoas estão enclausuradas dentro de casa, os negócios não podem acontecer. Países como França, como Alemanha, como Canadá, estão se fechando as suas fronteiras. É uma situação nunca vivida antes. Então não adianta juro baixo, até adianta. Para pegar dinheiro emprestado, sim, a juro baixo para manter o fluxo de caixa e manter o salário do mês. Mas e a economia a longo prazo? E mercado financeiro pensa sempre adiante. Conclusão, as bolsas tombaram no mundo inteiro. Foi um tombamento lindo de ver. Ásia, Tóquio, Xangai, Hong Kong, tudo na base de queda de 4%, 3%. A Europa, as grandes bolsas, Frankfurt baixou quase 6%, Paris também quase 6%, Londres 4%, Madrid quase 8%. Nos Estados Unidos, nós já imaginávamos que íamos ter ali uma suspensão das bolsas logo na entrada, porque realmente já entrou com queda livre quando abriu o mercado. E a Bolsa de Nova York fechou em quase 13%. No Brasil, a Ibovespa nossa fechou com 13%. Também teve a suspensão dos negócios por volta das 10h30 da manhã. Ficou 15 minutos fechado, mas se manteve em baixa. E o nosso dólar fechou num patamar altíssimo, R$ 5,06. Muito bem. Eu tenho duas observações em relação às informações que você passou, Roberto. A primeira delas, o presidente americano não peita o presidente do Fed de jeito nenhum. É mais fácil o Donald Trump ser empichado do que peitar o presidente do Fed, porque o Banco Central americano tem independência constitucional. Aliás, é isso que querem aqui no Brasil, para que se cuide da moeda. Lá eles cuidam da moeda. Então, assim, eles podem até nem se gostar, mas o Donald Trump ameaçar, eu acho difícil. Em relação aos números da China, eu sempre tenho um pé atrás, porque os números da China têm origem no governo. Não existe nenhum outro tipo de avaliação da economia chinesa que não sejam os números do governo. E a China está vendendo o pacote de coitadinha. Eu não acredito nisso. Tanto que os indicativos das bolsas da Ásia indicam que o governo chinês está comprando ações de empresas americanas instaladas na China. Nunca teve tão barato as ações de empresas estrangeiras instaladas na China. E a China
está comprando essas empresas a troco de banana. Então, assim, eu tenho minhas restrições em relação à crise chinesa. A crise mundial, ela é inegável. Os números que a Roberta passou deixam evidente isso. Mas crise chinesa, eu tenho um pé atrás. Sou capaz de apostar com vocês que não só a China cresce esse ano, como no ano que vem vai bater recorde. É assim que aconteceu nos últimos 7 anos, com 5 vírus que apareceram por lá. Eu já quero chamar a atenção de vocês. Olha que maravilha! Nós estamos aqui com os sucos Suvalã. No coração do Vale dos Vinhedos, a Suvalã foi pioneira na elaboração de sucos 100% prontos para beber. Mantém desde sua fundação em 1974 parceria com pequenos produtores locais para assim garantir e assegurar melhores frutos na elaboração dos sucos e néctares com o verdadeiro sabor da fruta. E hoje, após muito trabalho e contínuo investimento em tecnologia e segurança alimentar, a marca Suvalã tornou-se referência em qualidade junto aos consumidores. Beba saúde, beba Suvalã, são vários sabores. Tem uva, maçã, abacaxi, tem suco de vegetais, frutas vermelhas e mix de frutas. Todos eles 100% suco e sem conservantes. Uma delícia. Quer ver? Maravilhoso! Não dá para compartilhar a cola. Eu quero. Não pode compartilhar a copa. Me dá lá, Dá pra mim, porque a outra vez dá pra ele. Tá, dá o copo. Não, outra vez foi a Roberta que ganhou. Vou tomar esse. Vamos lá. Tu tem alguma notícia mais importante agora? Não, ele já pegou. Queres que eu leia alguma coisa? Alguma coisa aí. Vamos lá. Das nossas redes sociais. Pensei que tu ias falar sobre Olha aqui, boa noite, me chamo Rogério, sou super fã do programa, não perco um programa atualizado com notícias diversas e pessoas sinceras que dizem o que pensam, não fazem média como outros programas. Não precisa falar mal do outro programa. Lê minha mensagem, moro em Torres, Rio Grande do Sul, audiência em alta, Magda e companhia, profissionais da bancada, parabéns por tudo, por favor, leiam a minha mensagem. A Ana Carla, viva, ele voltou, bom retorno, doutor Ayrton Ruschel, e a Marlene da mesma forma, bom retorno, doutor Ruschel. Muito obrigado pelo carinho. Você também participa do nosso programa de diversas maneiras. Pode ser através do Instagram, que é @atualidades.pampa, do YouTube, youtube.com/tvpampa. E se você nunca acessou, a tecla ali, aperta ali naquela sinetinha que ela vai sempre fazer uma notificação para vocês. Tem o Facebook, que é o mais clássico, mais conhecido, que é o facebook.com/atualidadespampa, o e-mail, atualidades@pampa.com.br e ainda o WhatsApp, 999-777-001. A tua manchete, Marconi, por favor. Marconi, deixa eu só dar um recadinho de utilidade pública bem curtinho. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul divulgou agora à tarde uma nota oficial com uma resolução da diretoria. Os processos, as audiências, enfim, estão passando por um critério de modificação, algumas serão canceladas, enfim. Então, eu quero fazer uma recomendação a autores e a demandados. Procure o seu advogado. E, senhores advogados, entrem em contato com os juízes, com aqueles que estão presidindo os seus processos, seja no tribunal, seja porque eles vão decidir monocraticamente se vão ocorrer audiências, oitivas, enfim, todo esse tipo de coisa. Olha bem, a justiça não parou, mas ela está com critérios muito específicos para os próximos dias. Então, eu peço aos advogados que fiquem atentos a isso. Só para ditar, então, porque a matéria é importante, tu falaste da estadual ou da trabalhista? Da estadual. Da estadual, porque a trabalhista suspendeu todas as audiências e essa tua agora o fórum está atendendo então de 12h às 7h para reduzir o público. Isso, é. E muito bom teu lembrete de consultar, ligar-se para as varas para saber se as audiências estão canceladas ou confirmadas. As pequenas causas também, Vitorino? Tudo. Eu recomendo às pessoas que procurem o seu advogado, porque os advogados estão buscando informação. Porque se todo mundo começar a ligar para o tribunal, vai virar um inferno. Então, assim, ligue para o seu advogado, que o seu advogado vai checar a sua audiência, a sua oitiva, todo o mecanismo do seu processo, tá certo? O mundo não se acabou, é apenas uma modificação temporária que o Tribunal de Justiça determinou agora. É que essa questão das pequenas causas, tem muita gente que não tem advogado. Essa que foi a minha dúvida. Então seria interessante essas pessoas das pequenas causas, valores pequenos, ligarem lá para o Juizado Especial Civil e procurar informação, saber se vai acontecer a audiência. A princípio, a orientação
da presidência de que não aconteçam audiências. Perfeito. Marco. Pois muito bem. No meio de tudo isso, a gente tende a esperar que alguns países mais evoluídos, os países de primeiro mundo, consigam aí, de certa forma, garantir a segurança de sua população de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara e com sucesso. E aí imagine você, se a gente levar em consideração os Estados Unidos, né? A economia número 1 do mundo, todos os adjetivos que a gente já está cansado de saber. A questão é que os Estados Unidos não estão conseguindo lidar com a situação do Covid-19. Eles têm, basicamente, o termo utilizado pelas autoridades americanas, inclusive, é fracassado nesse combate. Como é que a coisa veio à tona? Nós tivemos um americano que voltou aos Estados Unidos depois de uma viagem à China. Ele sentiu-se lá resfriado, né, e achou ali, por um comportamento dele, uma decisão dele, vou procurar um médico. Em meio a tudo isso, né, foi lá, fez os exames e os médicos lhe deram uma boa notícia. Não, você não está diagnosticado. E ele fez o teste simples, né? Pode voltar para casa, tudo tranquilo. Acontece que 2 semanas depois ele recebeu uma carta do sistema de saúde norte-americano e ele devia ao hospital mais de $3.000. E aí entra aquela discussão sobre o acesso ao sistema de saúde norte-americano. Aí ele procurou ali, a imprensa procurou a justiça, fez um barulho sobre tudo isso e quanto mais barulho se fazia, é aquela máxima, né? De quanto mais mexe, mais o cheiro ruim sobe. O que aconteceu? No dia 12, o médico Anthony Fauci, que é chefe do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, que é basicamente quem manda nos CDCs, né, aqueles centros de controle, ele admitiu que o sistema de saúde do país está fracassado na forma como está respondendo aos novos casos. E ele disse o seguinte: o sistema nosso de saúde não está orientado ao que precisamos neste momento. É um fracasso. Vamos admiti-lo. Ele que é nada mais, nada menos que a principal autoridade em infectologia do país, e ele disse isso numa audiência no Congresso. Nós tivemos aí na semana passada Donald Trump pedindo, né, $8 bilhões ao Congresso para enfrentar os efeitos do vírus, só que só o dinheiro não basta. Porque aí o que acontece? Onde há problemas? Há problemas com o número de casos, porque além do fracasso no sistema de exames e de testes, porque não é todo mundo que consegue ter, há ainda uma postura do norte-americano de não quero fazer. Não quero fazer, é meu direito, não vou fazer. Não quero fazer, não quero entrar nessa histeria e não vou fazer. Então, o que se tem de números é bem por cima, é bem superficial, não se tem uma ideia exata. E isso é péssimo para o combate. Porque se tu não tem uma ideia, né? Por exemplo, um determinado município que tenha lá 2 casos, não sei se são 2. Ninguém sabe, as autoridades médicas não sabem se são 2. Alguns números compilados pela Universidade Johns Hopkins, que fica em Maryland, eles divergem radicalmente das estatísticas justamente do CDC. Para eles, o total de contaminados no país já chega a 3.700 pessoas, com 69 mortes. E claro que a gente vai fazer aquele argumento da proporção, né? Se você levar em consideração a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos, o número parece baixo, mas também foi baixo um dia na Itália. Também foi baixo um dia na Alemanha, né? Então, essa é a preocupação. As autoridades divulgaram até quinta-feira que 41 pessoas tinham morrido, quando, na verdade, a Universidade Johns Hopkins confirmou, com números exatos, que o número de mortes era de 69. E aí o estalo se deu. Há problemas, inclusive, não só no acesso aos exames, mas na fragilidade dos exames. Eles não são claros, segundo os próprios especialistas. Um deles, inclusive, o senhor Fauci, disse: nós somos uma nação enorme. A doença está apenas em alguns lugares, como indicam esses dados, ou já foi amplamente distribuída pelo país? E hoje é algo que nós não sabemos a resposta. E aí imagine, né, você tem um país aí que para turismo, né, hoje a situação está, né, a Disney fechou portas, Broadway encerrou atividades, NBA parou atividades, a Liga de Beisebol parou, mas até lá... O turismo, os Estados Unidos continuavam sendo um país dos mais procurados pela questão do turismo. Há problemas, como eu disse, aos acessos dos exames e mesmo na parte privada não é assim para se conseguir.
né? Então, tem mais detalhes. Os CDCs deixaram de publicar, por exemplo, sem explicação agora, no começo de março, os números a respeito do caso. Parou. Os CDCs não têm números mais atualizados do início de março até agora. E naquela época, os últimos dados davam em torno ali de 1.500 contaminados. Só que hoje, confirmou-se aí pela universidade que são 3.700. Então, a diferença nem é tão grande, Rafael, não é? Mas a questão é que quando você tem a principal autoridade responsável por manter a Organização Mundial da Saúde abastecida desses dados, e ela admite que está fracassando no combate, isso na primeira economia no mundo e num dos países mais importantes do mundo, a gente realmente fica bem assustado. Magda, isso que o Marconi trouxe é um negócio interessante, porque a saúde pública nos Estados Unidos sempre foi deficiente. Sim. Essa é a principal queixa das pessoas que sonham, vou para o Eldorado nos Estados Unidos, salário em dólar, mas lá as pessoas descobrem esse lado negro da força. A saúde pública americana sempre foi deficiente. E é caríssimo, né? E caríssimo, porque a privada acaba se tornando uma fortuna. Tem brasileiros que voltam para cá exclusivamente para fazer tratamento, particularmente os dentários. Assim, as pessoas que fazem tratamento e cirurgias dentário. também. Eu tenho amigas que já vieram para o Brasil, moram lá há mais de 15 anos e vêm para o Brasil para fazer essas coisas. Ou dentário, ou plástica, ou mesmo uma coisa que não seja estética. Uma cirurgia letiva. Exatamente. As pessoas vêm e mesmo pagando... Vale mais a pena. Ainda é mais barato. Mesmo pagando ainda é mais barato. Só, Rogério, antes para eu te alimentar com mais números ainda, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, segundo dados da ONG Commonwealth Fund, mais de 44 milhões de pessoas nos Estados Unidos hoje encontram-se em grupo de seguro insuficiente, não tem cobertura nenhuma, né? Tem mais outra informação que diz aqui, uma pesquisa realizada ano passado pela Gallup and West Health indicou que 26% dos americanos teriam adiado tratamentos médicos no último ano devido a custos e que 19% dessas pessoas deixaram de comprar remédios indicados em receita justamente por esses motivos. Tudo isso vem comprovar o que a gente sabe, né? A deficiência da saúde pública. Fala, Russo. Eu só quis aproveitar a dica do Trump, porque o Trump foi muito criticado pela comunidade médica, porque ele estava desdenhando o que estava acontecendo. Nas manifestações ele dizia que não existia, que não era isso, que não era isso tudo. E ele hoje impactou o mundo, por ser a maior potência do mundo, com uma declaração muito forte, ele prevendo, inclusive, recessão dos Estados Unidos e tomando algumas medidas, Chicão, nós estamos discutindo aqui, ele determinou agora a proibição de qualquer reunião com mais de 10 pessoas. Aqui são mais de 100, lá é 10. Localidades onde um barzinho, onde tenha tido um caso, não pode abrir o barzinho. Então, ele agora, felizmente, né, eu considero felizmente, ele adotou essa política, agora chamou para ele o comando, mas ele está chamando, e aí eu queria, por isso, trazer o Vitorino para a discussão também, porque ele traz uma questão que é muito importante, que é exatamente, ele está prevendo uma recessão nos Estados Unidos. E essa questão de que teria sido um golpe da China, Vitorino. Essas autoridades, esses bancos mundiais americanos que dominam, estariam se submetendo a um joguinho que eu chamaria de barato, porque só a China vai sair bem com todas a Roberta desfilou para nós ali o mundo quebrando, os Estados Unidos agora na palavra do seu presidente, dizendo que vai quebrar. E sendo um golpe da China, sabe que o FBI, ninguém investiga, ninguém procura vê-lo. A China não cometeu crime. E tanto é verdade esse reconhecimento, no período da sua ausência, o presidente do Federal Reserve americano, sem consultar os conselheiros, baixou 0,5 na remuneração dos títulos americanos. E agora a Roberta deu a informação de que baixou mais quanto? Zero o quê? 0,5. Agora os juros americanos estão de 0 a 0,5, 0,2%. Então ele baixou mais 0,25. A gente já está identificando como zero. É porque era 0,75. Então ele baixou mais. O que acontece? Os Estados Unidos não podem fazer uma acusação formal. Ninguém pode fazer uma acusação formal à China. É apenas uma constatação. Porque se você prega o livre mercado, você evidentemente prega que as operações de bolsas de valores e com moedas, especialmente moeda corrente, como o dólar, elas são livres. Você não pode dizer, eu comprei 10 mil dólares do Chicão. Pô, você não pode comprar 10 mil dólares do Chicão. Por que não?
Então, assim, não existe uma acusação formal dos países, mas os economistas estão conscientes de que pode até ser coincidência. É uma possibilidade de ser coincidência, mas dada a varredura que o vírus sofreu na China, por exemplo, quantas mortes teve em Hong Kong? Quantas mortes teve em Pequim? Quantas mortes teve em Xangai? A concentração de mortes foi em Wuhan. Isso causa estranheza aos cientistas. E os economistas começam a levantar teorias econômicas, até teorias conspiratórias. Então, assim, o que eu estou passando aqui é informação. Os senhores tiram suas conclusões. Agora, a verdade é que grande parte das empresas americanas, para você ter uma ideia, teve uma oferta para as ações da Apple na China. Apple. A verdade é que está morrendo um monte de gente, né, Vitorino? Na China? Não, em qualquer lugar. Está morrendo nos outros lugares. Sim, mas vai continuar morrendo. Não, na China, tu acha que pode morrer 1 milhão que não vai fazer Responda só uma coisa. Mas só com uma certeza coisa já sobre sei que não medicina. teria resposta. Não, eu falo da medicina americana. Por que tem um país que é considerado o máximo do atraso? Ele é terceiro-mundista, mas ele tem uma medicina superior aos Estados Unidos e lá não entra coronavírus. Cuba. Por quê? Cuba é uma incógnita. Não tem coronavírus Ainda lá. bem que eu já sabia que não ia se saber alguém responder a descobrir a pergunta. vacina, vai ser os cubanos. Não vai ser o MIT, Faculdade de Cleveland, todo esse bababá do glamour americano. O glamour americano, na real, é nada a ver. Não, e o Russo não sabia responder Essa mesmo. resposta ninguém responde. Como diz o Marconi, que descubram logo. É que por aqui as veio? coisas boas ainda acontecem, estão acontecendo muito mais do que qualquer coisa negativa. Neste mês de março, nós vamos comemorar uma parceria de sucesso. São 2 anos de trabalho e dedicação aos nossos clientes. Estamos falando de Center Ótica e Rede Pampa. Para comemorar essa data, o presente será seu. Na compra de multifocais em dobro de qualquer marca, de sua preferência, Varilux, Zeiss, Rudenstock ou Freeform, a segunda armação da coleção Slim terá um super preço. R$ 98. Exatamente isso. Você não ouviu mal, não. Segundo par de lentes gratuitas e qualquer armação da linha Slim por R$ 98. Imperdível. Linha Slim são óculos assim, inclusive como esse que eu estou usando. Eu estou usando hoje um óculos dessa linha, da linha Slim. E o presente continua. Está aqui uma linda carteira, belíssima, que é para você guardar bastante dinheiro. Ela é bem gordinha, tá? Maravilhosa carteira, com bastante lugar para não me enche de papel e de cartão. Bota dinheiro. Center Ótica é a nossa, a sua ótica. Aproveite. O bom humor prevalece, né? Graças a Deus, tem uns mal-humorados aqui. O João lá de Juiz diz o seguinte: agora que os velhinhos vão ficar em casa por causa do coronavírus, alguém sabe se já pode estacionar na vaga deles? Essa tá boa. Acho que eu quero te dizer o seguinte: no meio de tanta confusão, de tanta coisa que tem aqui, estavam falando de descobertas. Tu agora descobriu ou foi descoberto ou apareceu um novo guru? Não. Como é que é? Me explica. Sabe que eu sou a carteira tinha problema. Eu sou um cara, desde que eu me formei na faculdade, eu sempre fui um homem de comportamento. Por isso que eu tirei na cadeira de antropologia, homem, pologia e história. A história dos grupos humanos sempre foi uma característica minha. E o ator Will Smith, ele interpretou em Hollywood um filme chamado Hit, o Conselheiro Amoroso. Hit interpretava um personal amoroso das pessoas, que é uma coisa que começou em Los Angeles algum tempo atrás, mas veio à tona que já seria igual um personal trainer de faculdade, um cara que não seria um psiquiatra, um orientador, mas na prática. E no Rio Grande do Sul já tem um com maior sucesso, que é o Sedutor Guru. O Sedutor Guru eu conheço, o Gustavo Dias é um cara de Pelotas, ele tem 44 anos, ele é casado, o casamento dele é aberto, a relação, porque a relação do futuro é aberta. Essa história de relação, é minha, isso ele vai terminar em 4, 5 anos, porque esse é o futuro, já estou me preparando até para isso, sabe? E Como é que é? Essas relações antigas, ela é minha esposa, ele é meu marido, você vai terminar. A relação é aberta no futuro. Um futuro curto, de 4, 5 anos. Quem se não... Mais aberta do que já está? Mais aberta. Oficialmente aberta. Porque agora é o aberta meio de mentira. Não, né?
escancarada. Vai ser escancarado mesmo. Ela é minha mulher, mas saiu com outro cara, vai ser normal isso, tu dizer em público até. Vai ser até um status quo que a tua mulher saiu com outros caras. Até esse é o caso, é o horror, porque essas pessoas do horror ressignificam o atraso das relações. É que nem a época digital. O cara que não acreditou ficou analógico até hoje. Então, só quer dizer o seguinte, quando você for fazer o seu currículo, você deixa um espaço branco em branco, que é para colocar essas novidades e mas essa é a relação dele, não é a minha, eu só dei um adendo. O sedutor guru, ele funciona da seguinte forma, isso que me chamou a atenção. Não é aquele cara que fica na teoria no escritório, ele vai para o campo. O que significa isso? Se fui convidado para uma festa, lá vai ter N mulheres maravilhosas. Ele é convidado junto comigo. E daí ele chega comigo, ele monta uma logística para eu chegar nessa mulher que tem interesse, o que eu devo falar, como é que eu devo agir, como eu tenho que interpretar os WhatsApp, as leituras cinésicas. Cinésica é a arte do corpo, como é que as pessoas se expressam pelo corpo. Então, é genial consultar esse cara. Esse cara é meu amigo, me deu muita dica, me deu a dica do WhatsApp, que eu achei maravilhoso. Inclusive, eu falei contigo numa janta, por que as mulheres não dão WhatsApp? O cara chega, entra no Facebook, entra no Instagram, entra em qualquer site de relacionamento, quando pede o WhatsApp, bloqueia. Por quê? O Vitorino disse uma coisa interessante, que o WhatsApp é a última ferramenta que a mulher segura. E esse cara tem uma interpretação seguinte, você tem que lançar uma pergunta que desperta a curiosidade da mulher. Que a mulher... a Roberta acertou. Olha, a doutora Roberta... O que a doutora Roberta... Porque o sedutor guru tem razão. A curiosidade da mulher é a coisa mais forte que tem. Então ele lança uma pergunta e a mulher, para saber da curiosidade, responde. Então, sedutor guru, não adianta Porsche, Ferrari. Você vai entrar numa festa, todo mundo é democrático, todo mundo é igual. Agora, quem está, de repente, com personal love, eu acho que é legal. Eu posso fazer uma pergunta? Você está fazendo curso de personal love? Não, eu sou um cara in natura, nasci com esse talento aí. É que eu tenho um estilo meio Blade Runner, eu já chego e... Oi, tudo bem? Tu vai ficar comigo? Dou um beijo, paga, né? Ninguém fez isso. Ela entra em casa, vê o marido, dá um boiola, ela quer ficar com eu faço o contraponto, tá entendendo, dona Magda? Estilo Antônio Bandeiras. Eu quero te dizer uma coisa. Esse teu jeito de ser, assim, audacioso, enfim, e não é mimimi, isso eu sei, eu fui contigo ao shopping uma vez, né? Tu atropelou uma mulher, tipo assim... Tu é muito bonita. Parou assim, tava conversando comigo, daqui a pouco o olho dele desviou e quando eu vi ele já tava conversando com a guria. Essa profissão que o Chico falou no meu tempo chamavam de cafetão. Parou? Não, olha só, o que o Vitorino está fazendo, Ruxo, por favor, você é advogado. Cafetão é um cara que consegue mulher para os outros ganhando comissão. Esse é um personal trainer, personal love, é que nem um psiquiatra, só que ele não tu paga direto para ele. Mas o que é isso? Não briguem vocês nunca brigam. Mas não é. É que o Vitorino é antiguidade. Relação aberta não passou por aqui. Isso aqui ficou... O Vitorino não tem relação aberta? Então não tem relação nenhuma, então. Quando bota lá Estado Civil, você passa... Daqui a 5 anos, né, que vai funcionar isso. Bota Estado Civil, você põe corno. Porque aí né? Você me pergunta o seguinte, a mulher é igual ao homem, cara. A mulher é igual ao homem. Ela sente os mesmos desejos que o homem, a libertação da mulher. De repente, a mulher tem um namorado, gostou de um outro cara, ela fica com o cara. Ela não vai ficar porque a mãe, a avó, ela tem uma sogra. Você terminou, cara. Terminou a história. Então agora diz que solta, Chicão. Tá todo mundo assim. Solta, Chicão. Vai nas saídas das academias que já existe. A dona Magda quis dizer, em outras palavras, isso aí. Tá, aquele baile de carnaval infantil da sábado, tu ia lá pra pegar as mulheres. Saindo da China lá, das criancinhas lá. O debate tá bom, mas continua fora dos debates. Viu? Tu deveria ter ficado em casa mais 15 dias. Tu deveria ter ficado em casa mais 15 dias. Deixa, sobre esse assunto. Sobre esse assunto, na verdade, acho que vai interessar o Chicão, porque ele disse que tem descendência viking, né? Troiano. Não, tu não falou uma de Não, que tu era filha de Troia? O meu pai italiano que vem de Etrúria
lugar que foi fundado pelo Soeiro. Então eu entendi errado. É que ele tem um estilo Ele é primo irmão do Vicky, ele é primo irmão. Se vocês observarem, os países escandinavos, eles são muito mais leves quanto a essa coisa da monogamia. E é muito interessante a gente ver, até porque eles não têm, tradicionalmente, aquela cultura cristã tão fortemente inserida. Vale a pena observar, para quem gosta do assunto, o seriado, aquele Vikings, que trata exatamente... É a poligamia lá. Eles têm porque uma por relação... causa do frio, eu já estudei os vikings e os escandinavos, o frio, você tem que se aconchegar no frio. Então, você tem vários grupos... O problema é se a patrulha... da mesma aldeia. Chicão, o problema é se a patrulha tiver mais frio que a gente. Fica ruim, Chicão. Mas no frio, os esquimós não têm uma tradição de oferecer a mulher pro viajante, porque ele quer dormir, ele, o viajante, a mulher, a amiga do viajante, todo mundo junto no iglu, e dá um frio. É a teoria da conchinha. Preste atenção, eu quero só chamar a atenção dos senhores. Olha a cara do Marconi. Mas Marconi é um senhor casado, ele não discute esse tema. O Marconi está apavorado. Congelado. Está congelado. O Marconi é casado, esse tema não é pra ele, dona Magda. Ele é casado, é sério. O dia que eu precisar pagar um cara pra me ensinar como conversar com uma mulher e entender a mensagem dela. Então tu não pode ir numa academia, porque na academia o cara te ensina a fazer ginástica. Mas na academia eu vou treinar, cara. Na academia mas isso aí tem o treino da vida pessoal dele. Na academia eu não vou pra ficar olhando pra mulher, eu vou treinar. Mas tu precisa de um personal trainer na academia. Não, ele tem a mulher dele, que é nutricionista da academia. É um caso atípico. Dona Magda, a doutora Roberta manifestou uma irresignação do lado de lá, quando eu falei que ela era casada. Eu não compreendi, doutora Roberta, em que área foi a sua irresignação? O senhor realmente pega no meu pé, né? O que eu acho, assim, é que eu vou muito na linha do Rafa e eu tô, nesse momento, sem namorado, então eu posso falar por carteirinha, assim... Olha, eu acho que inteligência é tudo, espontaneidade é tudo, caráter a gente percebe e não tem que ter muita fazeção, porque um dia a máscara cai. Eu só acho o seguinte, acho que nós temos que mudar esse assunto. Eu acho também. Tá aí do outro lado, assistindo esse nosso programa, Alice, minha sobrinha do coração, minha filhada do coração, esse assunto para Alice nada não a ver. Não tem nada disso. A hipocrisia também diz que não dá. Mas, Magda, eu preciso responder só uma outra questão, que essa eu acho interessante, pro Dr. Ruschel. Tu estavas falando sobre a questão da economia, do que está acontecendo atualmente no mundo. Eu só acho importante trazer um aspecto que isso é muito relevante. A economia mundial já estava ameaçando entrar em recessão por diversas razões. Várias economias hoje que tombaram em razão do coronavírus já andavam muito mal. Então, o coronavírus também está servindo, Dr. Ruschel, para, vamos supor assim, colocar ali uma máscarazinha em más conduções de economias, em más gestões públicas também, e há uma questão geopolítica que está sendo ali lançada nesse novo cenário. Então, assim, o que está acontecendo hoje, os motivos, a gente só vai conseguir entender melhor com o passar do tempo. Agora que o caso é grave, é grave. Eu gosto de ver que o Chicão é completamente machista, porque é só o homem que oferece à mulher, que oferece para os outros, ele nunca faz a comparação ao contrário. E com relação a se ter uma relação monogâmica sem compartilhar... Dos dois lados. Não, ela está falando o contrário. Os teus exemplos, tu sempre usa... Chicão é democrático. A mulher sou democrático. Agora, Chicão, não há nada de mais bonito do que tu poder confiar na pessoa e tu poder dividir a vida com a pessoa. Não implica que a pessoa tem que ter uma outra... Claro, se a relação não tá legal, se as pessoas não estão se acertando, se o casal não tá dando certo, na minha opinião, é melhor separar. Mas não quer essa separar. Coisa de compartilhar não dá certo, Chicão. Verdade. Mas é que, cara, uma encrenca. É que existe o amor espiritual e o amor carnal. Às vezes ela tem uma jogada contigo espiritual, mas não tem carnal. Então mas precisa daí não dá nada. A ideia é assim, ó, tem espiritual, vira amigo. Não tem carnal, não dá. Mas não pode separar teus filhos, e ter a tua grana, teoria é horrível. a casa na praia, tem um monte de coisa. Não, olha, tá, a gente está falando, a gente está brincando. De algumas, o Vitorino está se concentrando para ver se cai alguma coisa no terreno dele ali. Mas nós estamos aqui conversando sobre relacionamentos e coisas. Cada um tem a sua opinião, enfim, tem gente que tem maneiras diferentes de viver, mas tudo fica sem graça, tudo fica muito triste quando desta relação ou de uma separação fica
ou resta um filho assassinado pelo próprio pai, né, Ali? Exatamente. E esse é o tipo de notícia que a gente dá, seria uma notícia, digamos, boa dentro do possível, mas é um horror. Foi preso ontem o investigado pelo assassinato do filho de 3 anos, matou o menino a facadas, no caso que aconteceu na última quinta-feira, e em que ele alega, este pai, monstro, que num ataque de ciúmes que ele tem da mulher, eles estavam casados, a mãe e o pai desta criança, do menino de 3 anos, ele golpeou com faca. A perícia, inclusive, verificou que foram 8 movimentos de faca, então não foi apenas uma. Depois do ocorrido, ele confessou o crime por recado de WhatsApp para a mulher e fugiu pelo Guaíba. E não estava sendo localizado até que, no domingo, ele pediu o dinheiro emprestado para um morador de rua e foi identificado pela polícia, que já estava com a prisão preventiva decretada, então ele está preso, né? Mas, assim, analisando esse fato, eu fui me debruçar sobre a notícia e 2 coisas me chamaram muita atenção. A primeira foi o fato de que já havia uma denúncia contra ele em 2019 por violência doméstica. E aí a gente entra naquela reflexão. Qual é o papel da sociedade, do Estado, quando isso acontece diante de uma criança? A gente vê muita mobilização pela proteção das mulheres na Maria da Penha, mas quando tem uma criança envolvida, né? Aonde que estava? Claro, a culpa é totalmente desse assassino, não vou, obviamente, isso não tem discussão, mas já havia uma denúncia anterior de agressão doméstica. E, além disso... Desculpe, só para entender, em relação à agressão ao menino ou em relação à mãe do menino? A mãe. Mas aí tu para pensar, era por ciúmes, provavelmente, tá? Não tive acesso a essas informações, até porque esse processo corre em sigilo de justiça, mas ele, quando falou com ela, disse que era por ciúmes e tudo leva a crer que realmente era uma relação intensa, né? E errada nesse sentido. E, além disso, a falta de informações e dados, estatísticas que existem sobre o filicídio, que é exatamente o assassinato de um filho, não necessariamente uma criança, mas assassinato de filhos. E procurando também, existem dados, muitos dados da Europa e dos Estados Unidos, aliás, muitos dentro do pouco que existe, mostrando que são números bastante expressivos, em geral, de mulheres que estão sob o efeito do puerpério, mas muitos pais. Então fica aqui meu questionamento, porque realmente é aquele tipo de notícia de rasgar o coração. Falando em informação, eu quero que vocês prestem atenção a esta informação que eu vou dar agora, completamente diferente, mas que fala sobre débitos de veículos. Há 50 anos, o Grupo João Aurélio oferece serviços para primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ao estado, pagamento de PVA, multas, seguro, DPVAT, licenciamento, podendo tudo isso ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Oferecemos ainda assistência para recursos de multas, sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, e tem estacionamento interno. Quando você chega, entra com o carro, já está dentro da loja. Horário de atendimento, segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E o telefone 3330-2611. WhatsApp 998-656933. O e-mail joãoaurélio@joãoaurélio.com.br. João Aurélio, a grife do documento. Tu queria dizer alguma coisa sobre o Não, eu só queria dizer que se cobra muito na área do direito, dona Magda, mas quando eu ouço notícias como essa e algumas similares, eu acho que a psiquiatria podia avançar um pouquinho mais, porque a mente humana continua indecifrável, continua as mesmas coisas de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, de 10 anos atrás. Quando a gente busca a resposta no processo penal, que trabalha apenas com a punição.
né? Nós agora iremos punir esta pessoa, possivelmente, tomara que consigamos segregar, mas a prevenção é descobrir que essa mente humana é doentia, que essa mente humana está potencialmente pronta para cometer um crime desse tamanho, de matar uma criança com 8 facadas. Então, a medicina, nesse ponto, eu quero cobrar e podem os psiquiatras que nos assistem, que podem ser críticos comigo, mandar material, mas eu acho que falta uma resposta da medicina, muito mais do que do direito propriamente dito nesses casos. Não, o que eu falo do direito é eu questiono quando existe uma denúncia de agressão e em um determinado... Será que não seria caso de se averiguar a existência de filhos, qual é a situação desse filho na posição do casal? Porque as poucas pesquisas que existem sobre o assunto, como eu mencionei antes, filicídio, para mim foi inclusive uma surpresa ler sobre isso, eles conseguiram identificar alguns padrões, como, por exemplo, acontece muitos homens, em sua maioria, quando cometem esse crime, muitas vezes é para se vingar da mulher. Então, assim, havendo alguma suspeita, num caso desses, eu desconheço a denúncia de agressão nesse caso específico, mas será que não haveria prevenção? É a pergunta que não quer calar. O Vitor está perguntando para o Chicão se relação carnal é namorar num churrasco. Agora, voltando ao caso da Ali, nessas sociedades que eu falo e as pessoas me condenam, de relações abertas, não tem crime contra a mulher. Muito não bem. Tem. Sociedade do Chicão. Mas, histórica, né? Mas, inclusive, quanto à sociedade aberta, foi uma coisa que eu preconizei sempre. O sedutor, guru, ele preconiza mais a sociedade aberta pro lado do homem, não da mulher. A mulher não sai com ninguém. Eu acho que relacionamento, eu acho que o homem e a mulher têm o mesmo direito. Isso aí a Ali falou do feminicídio, nos países nórdicos não tem isso. Porque o homem não vê a mulher como posse dele. É aqui nos países latinos, hermanos, brasileiro, italiano, é a facada, o rolo. Por isso que eu condeno esses caras. Aquela mulher é minha, que é tua, querida. É tua e do Facebook. Que isso? Que isso? Que isso? Mudando de conversa. Tem uma aqui, ó. Tem uma coisa aqui pro Chicão. Peraí. A Roberta não tá gostando. A Rosângela disse o seguinte, Carlinha, é que ele tentou muito, mas acho que ninguém amou ele de verdade, por isso está revoltado. Isso é verdade, eu sempre fui um objeto sexual com as namoradas. Não tinha amor, era só sexo e carne. Aí fiquei sozinho, exatamente. Mas em compensação tem uma telespectadora que diz assim, ó... onde eu acho isso, gente? Como é que ela disse assim? Ó, eu preciso de aulas do sedutor guru. Gente, isso é uma maravilha. Onde eu acho isso, gente? O Chicão tá certo. Tem um monte de malandro que só vai à academia para trocar WhatsApp. E é tudo bombadinho. Aí tu chega numa festa, eu dou pedal neles, entende? Sim. Porque eu tenho essa tecnologia. Eles não. É só músculo. Muito músculo... Pequenininho, segundo... Tem um estudo inglês que diz isso que eu mostrei pro Vitorino até. Isso é verdade. Mostrou o quê? O que tu mostrou? Agora ele não quer dizer... Isso é provocação com Marconi, eu não vou aceitar. Isso eu não vou aceitar. Não, o cara, quanto mais ele fica forte na academia, sexualmente mais ele fica menor. Agora, isso aqui é uma questão de estrogênio, tem um lance lá. Só vou te dizer uma coisa, tu estás falando isso... Sabe se é um hormônio feminino, sabe? Tu estás falando sobre isso ao lado de uma pessoa que é frequentador de academia, que se transformou a partir da academia e que não tem essas Mas ele é um jornalista, ele é um cara que conhece. É mais um caso daqueles que eu poderia facilmente concordar contigo, mas aí seriam 2 pessoas falando besteira. Mas os caras bombados não é isso aí, mas é verdade. Cara, eu não sei porque eu nunca tive nada com nenhum cara bombado. Eu não gosto muito do cara bombado. E eu também, como eu não tenho muita preocupação com o tamanho do membro de ninguém, me parece ser uma questão que tu tem. Dou muita prioridade. Então, eu conheci muita gente e eu conheci muita mulher durante a minha vida. Você dizia, isso é o maior cartão de visita. O cara tira, olha, a mulher tira. Ai, que decepção é essa? Não. O melhor cartão de visita é aquilo que você mostra. Meus cabelos lindos, maquiagem, não sei o quê, e as pessoas tudo querem saber quem faz. Quem penteada, quem corta, escova é o Antônio, tudo isso lá no Bordeaux, que você tem sempre aí nos créditos do nosso programa. Então fica aqui
a informação que as pessoas querem saber quem é que mudou a minha cor de cabelo. Foi a Ada do Bordeaux. Doutor Ruxo, a sua manchete, né? A minha manchete, ela está aqui pronta, dona Mari. Como sempre, pronta, né? Sempre à sua disposição. Eu nunca imaginei que o senhor voltasse aqui assim. Já estava dias. Eu estava numa contagem regressiva para dar... Tinha que ir atualizando. Mas essa tua manchete é boa porque ela está se ocupando as páginas desde que tu está operado. Então, ela não vai... Mas eu trago fato novo, dona Mari. Então, traga fato novo. Porque eu faço... Emagreci, que eu emagreci. Uma das coisas é que ele parou de fazer academia. Exatamente. Eu, como não Tem tenho... outros que engordam. Como não tenho o corpo privilegiado do meu amigo Marconi, eu preciso fazer muito exercício para me manter hirto. Então, manter o quê? Para me manter hirto. Que é hirto? Eu acho bom não perguntar. Acho bom, não vamos perguntar. Eu me mantenho hirto. Não, falei isso. Só na primeira A tia eu só elogiei, Marconi. Eu não quero briga com ninguém. Eu aprendi a procurar que é com H ou é com I. Mas deu muito trabalho esses 30 dias. Todos os dias eu fazia uma manchete e ficava esperando que a dona Magda me chamasse. Dissesse que era a tua vez. Dona Magda, o mesmo assunto é o do Ronaldinho, que eu sei que a bancada atenta que já abordou. Falamos, mãe. Mas nós temos fato novo e uma conclusão que me parece que vai ser o encaminhamento. O que foi? Primeiro, estarreceu o mundo, porque são duas personalidades. Fala-se só no Ronaldinho, mas o Assis também foi um brilhante jogador de futebol, também jogou na Europa, só que como o Ronaldinho foi o melhor do mundo, o irmão dele fica em segundo plano, mas também foi um jogador de primeira linha. E também por ter se tornado profissional dele e negociar estes mirabolantes contratos que tornaram o Ronaldinho um dos meninos mais ricos que esse mundo tem. Então o mundo foi pego de surpresa, estarrecido com a prisão de duas pessoas deste calibre. Não se imagina. Ainda mais e aí o termo é meu, entre aspas, uma chinelagem de falsificar documentos no Paraguai, respeitosamente, com a nossa pátria vizinha aqui, que eu tenho tanto carinho. Mas a verdade é que foi uma coisa tão infantil e tão banal, dona Mari, que a primeira coisa é que se perguntava como eles foram cair numa possibilidade, uma coisa desse tamanho. Mas o assunto começou a esquentar e começou a virar matéria jornalística quando se descobriu que era muito além de um simples passaporte ou de uma carteira de motorista. Sim. Na verdade, 10 pessoas já do staff da polícia paraguaia já foram presos. Veja, é só trazer para o Brasil aqui. Quem tem essas atividades de fazer carteira de identidade, passaporte, são pessoas da mais alta responsabilidade, conceito dentro das polícias e das embaixadas. Então, a coisa se mostrava já muito maior. Num primeiro momento, eles foram chamados lá, como qualquer um, no primeiro dia, e depuseram, não, foi o fulano, que também está preso, tem um terceiro, um empresário menos votado aí, que também está preso, foi chamado, e aí lá eles trataram da questão como um depoimento. Mas começaram a investigar as investigações, e esta moça, que eu não gravei o nome, é uma moça que se quiser casar comigo é o caso, dona Dalia Lopes. Ela vai te deixar pobre. Ela mexeu com 400 milhões de dólares, não é 400 reais nem Paraguai lá, 400 milhões em 5 anos. Olha, eu tentei converter para o real, não deu. É uma fortuna. Por número nenhum. Então, o que se viu? Que havia uma coisa muito maior por trás. Havia toda uma organização criminosa com lavagem de dinheiro. E aí, como é que tu esconde dinheiro? Qual é a forma mais para tu tirar a opinião pública? Crianças, né? Crianças. Então, aí que começa a aparecer o Ronaldinho. Foram na figura do Ronaldinho, que sempre teve uma empatia extraordinária com as crianças, ele é reverenciado, até hoje, já largou há 5, 6 anos, e é reverenciado pelas crianças, mas foram buscar a sua figura para que ele fosse, então, o rosto desta associação infantil, que seria uma lavagem monumental de dinheiro. Onde é que nós estamos agora? Onde é que nós estamos? Qual é a parte crucial? É que pegaram os telefones no início era só dar depoimento, não, foi a Ali que mandou fazer isso aqui, né? Tá se imaginando que é um crimezinho que sai dali com uma fiançazinha ridícula. É que, na verdade, agora os telefones podem levá-los ao meio desta máquina. Os telefones do Ronaldinho. Eu já quero dizer, estou torcendo que não, e ninguém tem uma linha sobre isso, que não se comece a fazer insinuação também. Mas o ok da investigação agora é exatamente isso. Eles negaram as 3 pedidos de soltura, inclusive sobre a Corte Maior lá do Paraguai, porque eles ainda estão averiguando lá
para saber se havia esta negociação deles com a máfia do crime. Se houver, não, aí nós vamos estar com um crime internacional, lavagem de dinheiro, valores estratosféricos, e ele mesmo sendo o Ronaldinho, ele vai ter muita dificuldade. Torço para que tenha sido isso mesmo. Podia me contratar a mim, como Vitorino, como a Roberta, como o Chicão. Quer garoto propaganda, vou lá, entendeu? Os passaportes estão aqui. E isso deixa levar na corrida, entendeu? Tomara que seja só isso. Mas se eles entrarem para dentro das investigações, eu acho que nós teremos aí... É que tem que ter alguma coisa errada. A Corte de extradição, o Brasil não podia usar isso para trazer o Ronaldinho de volta? Mais adiante, tem que ter condenação, tem que ter... Nós, por enquanto, estamos na fase de investigação. Eu volto a dizer, foram negados 3 pedidos, inclusive, da Corte Superior. Porque eles mentiram no começo. Exatamente. Porque... Ele disse, não, fizeram o passaporte, estava lá na minha casa, ficou 3 meses, eu nem abri. Aí, quando depois, me passaram aqui. O nome do outra mulher. Começaram a investigar... Essa questão de primeira, segunda e terceira instância. Em todos os lugares, né? Lá todos os tem lugares. Quando começaram a investigar, o Chicão até comentou aqui, né, Chicão? O Chicão sentiu que tinha alguma coisa grande por trás. A insinuação é só erótica. Depois o Tu excitasse o Gustavo Vitorino com o teu comentário. Mas o doutor Ruschel falou que a polícia estava investigando e eu lembro que tu disse, olha, se tem alguma coisa grande por trás nesse negócio. Tu disse... A doutora Roberta, a resignação da doutora Roberta... não pode ficar de meio. A Roberta vai pedir para sair daí de novo. Ela vai pedir ainda. Eu saber, porque eu fiquei com uma dúvida e fui pesquisar. Por que o senhor Ruschel casaria com a Dalia Lopes? Por sua conta bancária ou por seus atributos físicos? Não, é evidente que foi um eufemismo em relação ao valor que eu citaria imediatamente de 400 milhões de dólares em 5 anos. Imagina o patrimônio. Já que nós estamos falando de gente presa... Eu casaria até com o Ronaldinho. Porque sabia que isso é tanto dinheiro que o filme O Crime Perfeito, ele traduz um assalto a um banco em Genebra e o valor é exatamente isso aí, 520 milhões de dólares. Já que estão falando de presos, de presidiários, no final da tarde desta segunda-feira, aconteceram algumas fugas em presídios de São Paulo. Fugas, rebeliões em outros. Inclusive, em alguns, os funcionários são feitos de reféns em algumas unidades prisionais. Centenas de detentos fizeram rebeliões e fugiram de vários presídios no litoral paulista, Grande São Paulo e interior de São Paulo, no final da tarde desta segunda-feira. Em consideração à grave crise da saúde pública provocada pelo coronavírus, suspenderam a saída temporária deles, prevista para os próximos dias, dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto. Na decisão, a saída dos detentos deveria ser remarcada pelos juízes dos presídios, juízes corregedores dos presídios, por ato conjunto, enfim, e eles fizeram uma fuga em massa, em diversos pontos, e também fazendo funcionários como refém. A gente vai acompanhar. É muito difícil, porque o PCC lá em São Paulo vai ser uma grande manda nas confusão penitenciárias. essa questão dentro dos presídios, porque se acontecer essa manifestação do vírus em um presidiário, nossa, isso aí vai tomar conta. Aliás, tem uma pergunta aqui no Facebook que é exatamente sobre isso. Minha pergunta: o que está sendo feito com os presídios, com o nosso presídio, que já é um caos, sem o coronas? Como os presos vão ter direito à saúde e tudo mais com o coronavírus? É um questionamento do Camilo de Oliveira. É por isso que até durante as campanhas de vacinação, muita gente fica, poxa, mas primeiro é preciso entender que ali dentro há uma possibilidade de uma explosão de um novo foco muito grande. É uma questão de saúde pública pensar. É claro, se você for individualizar cada crime que está ali, aí é óbvio que dói o coração da gente, mas é preciso entender que ali dentro existe um panelão de possibilidades, né, que deve ser, sim. Eu me lembro quando chegou o H1N1, que havia essa mesma preocupação. Também virou tema de debate. Meu Deus, e a questão dos presídios agora, como é que se resolve?
E eu, honestamente, eu não lembro como é que foi feito naquela época. Lembro também. Não Eu acho que lembro como é que... começa com a Carla, vacinação eu dentro. queria responder. Eu sei. São os primeiros. Eu Mas quero é meio que responder padrão, né, na vacina. com 2 itens que foi o único acesso à informação que eu tive. Primeiro, estão sendo proibidas as visitas agora, que eu acho que é a forma de contágio. Terminal, o leva Tem que e traz, tem fora, né? Segundo, o Ministério da Saúde, muito elogiado por nós aqui nesse programa hoje, estaria providenciando esse produto que tem que se lava as Álcool mãos, gel. o álcool gel para os presídios. O problema que se dá é isso, é porque, por exemplo, proibir a visita é acender como é que é o nome? Estopim, que é o que está acontecendo em São Paulo. É acender, porque é claro que os presos vão entrar poxa, é a nossa visita. Mas é que se eles... Lá não tem por que ter coronavírus. Tem um negócio... Ninguém foi para a Europa, né? A Organização Mundial da Saúde estima que esse vírus vai atingir 80% da população mundial e que nós vamos conviver com ele normalmente. Agora à tarde surgiu uma informação publicada no jornal Der Spiegel, no site do jornal Der Spiegel alemão, de que um famoso laboratório alemão, talvez um dos maiores, não vou dizer o nome aqui para não, né? Tem um time de futebol. Vamos lá, é o outro. Aquele São é 2 grandes. Aquele é grande. Sabe esse? Não é esse. Não é. É o outro. E ainda teve mais hoje a H5N6. Tu viu que foi nas Filipinas, se eu não me engano. Isso, já apareceu uma cepa nova. Pássaros e pássaros mortos lá. Então, eles estão dizendo que esse laboratório já teria, mas que está com um problema de propriedade intelectual. Porque é um cientista americano de uma universidade americana que trabalha para esse laboratório. E que estaria havendo... Mas hoje também, agora há pouco, uns dias atrás, saíram também de Israel, mas era uma vacina, quer dizer, não... então assim... As pessoas estão ficando confusas. Eu estou sendo otimista. Eu acho que até abril a gente vai ter notícias boas da ciência. É a expectativa mesmo. Eu estou otimista, porque muitas vacinas estão sendo, inclusive, testadas. Isso. Elas não vão passar por aquele de 2 anos. De 2 anos. Da urgências aprovou numa comunidade. Chuta o balde. Uma vacina é para imunizar quem não tem ou para curar quem tem? E a base... Imunizar, que nem a H1N1, que aliás já entrou, semana que vem vai chegar nos postos de saúde, mas em algumas clínicas particulares já tem disponível a tetravalente, que é a vacina contra a gripe. Isso, Eu queria fazer um complemento, é interessante porque a gente vive no caos e com muito medo, mas nessas situações também acontecem, a gente vê muitas empresas e pessoas tomando algumas medidas criativas também para auxiliar. E uma das notícias que no meio da moda também veio à tona foi o grupo aquele também, cujo nome acho que eu não posso dizer, mas que é o grande conglomerado de luxo do mundo que vai abrir a sua fábrica que faz perfumes caríssimos. Não sei que são aqueles que o Chicão gosta, aqueles lá. Todo mundo gosta. E bolsas, e enfim, inclui todas as possibilidades de produtos de luxo do mundo. Eles vão produzir álcool gel e vão gratuitamente entregar todos esses produtos fabricados para o governo francês, a fim de que as autoridades, então... Pede para eles largarem lá em casa, eu não acho álcool gel no lugar algum. Eu achei hoje o último. Foi tu que comprou, então. Mas as farmácias de manipulação tem muitas farmácias de manipulação eu vou pedir para mim lá. Claro, como eu sou já imaginou que chique usar álcool gel? Não pode dizer. Não pode dizer. O Vitorino só quer dizer bagaceirice. Não é bagaceirice, ele quer dar marcas. Marcas não pode. Ele vai vir, álcool gel não tem marca. Não é álcool gel, o assunto já mudou. Basta também sabão, né? Com relação ainda, agora, o assunto sério, o coronavírus, tem 2 casos gravíssimos no Rio de Janeiro e o secretário de Saúde disse que o sistema já está em colapso, que não tem lugar, mas que eles estão planejando para alguns dias, enfim, semanas, já 300 leitos, depois mais 300 leitos. É isso que a gente fala, não pode ter uma contaminação em massa, que muita gente precisa de leitos que não vai ser atendido. Sabe, cara, que tem uma aqui nós já estamos com 11 casos. Tem uma profecia de Nostradamus que diz que o coronavírus, em outras palavras, viria de uma rainha das terras do Oriente que Marco Polo conheceu, a China. E coroa quer dizer rainha. Mas deixa eu falar, de 1500. isso aí é fake news.
Você Já já pesquisei. Tá até Agora, escrito, não é, já tá a até gente tá escrito falando de anciões na profecia. A Aham. profecia do cara que fez, não sabe nem escrever português ainda. Ah, Tá escrito tá. anciões. Eu não vi É o isso. Vitorino. Foi o Vitorino Dona que compartilhou. Magda, Deixa, a Roberta pediu para dizer alguma coisa. Não, é que na Sim ou não? Torá tem uma passagem que é justamente da semana passada que se leu e que diz que os povos se curam lavando as mãos. Foi algo muito curioso, assim, que a gente ficou muito chocado. Olha, eu não assim, sei, eu tô lendo, preocupada. A Roberta tá com o nariz entupido. Ah, isso aí Tu tá não- com gripe? Deixa só eu comentar uma coisa que eu achei muito legal. Para quem tem criança em casa, Magda, colocar um potezinho Sim. com água e umas sujeirinhas. E no outro potezinho, água com sabão. Aí tu pede pra criança, coloca a mão na sujeirinha. Ela coloca a mão na água, na sujeirinha e vê grudar. Aí tu manda lá. Aí tu manda ela lavar no outro pote. E aí manda botar de novo. Quando ela põe de novo, claro que aí vem o efeito natural que se espraia. Elas ficam encantadas. É um jeito fofo de explicar a importância de limpar as mãos, seja com álcool gel ou lavar mesmo com sabão. Ah, Roberta, sempre Pena tem que um não foi jeito mais cedo essa linha aí. fofo. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa. Vamos dormir, gente. Tá na hora de dormir. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.